pessoal, já estamos aqui no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo sempre a cada um de vocês que nos acompanham por todo o nosso Brasil, vocês que conseguem já ter acesso à TV Imaculada, vocês que conseguem assistir o Viver com Fé e Saúde pelas plataformas digitais, também pela Parabólica no canal 321. O meu abraço a todos vocês desse nosso Brasil lindo e maravilhoso. Como vocês sabem, nós iniciamos o nosso Viver com Fé e Saúde com o quadro Viver com Fé. E o convidado do mês, gente, é o querido Padre Reginaldo Padilha, ele que é lá do Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e ele está trazendo também para a gente dicas sobre como nós podemos fazer uma boa confissão na Quaresma. Vamos acompanhar? Olá, Cláudia, salve Maria Imaculada, um abraço fraterno a você que está aí acompanhando o quadro Viver com Fé. Esse mês nós estamos falando do sacramento da reconciliação em um tempo propício que é o tempo da Quaresma, esse mergulhar. A Quaresma nos traz a alegria do recolhimento e da introspecção, que é a nossa experiência junto de Deus que fala ao nosso coração. E é claro, dentro do sacramento da reconciliação, nós temos a oportunidade de estarmos presentes e, é claro, sentirmos perdoados pela graça divina. A terceira dica para realizar uma boa confissão é a consciência dos seus pecados. Quando você entra no confessionário, é o seu pecado que você vai confessar. Não é o pecado do marido, não é o pecado da esposa, não é o pecado dos sobrinhos, não é o pecado do vizinho que mora do lado, do vizinho que mora na frente, não. É a sua fragilidade, é o seu pecado diante da experiência misericordiosa de Deus. Pense nisso com carinho. Padre querido, Padre Reginaldo Padilha, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui para a TV Imaculada, para o nosso Viver com Fé e Saúde, querido. Mas agora eu quero pedi-los para acompanhar o tema do programa desta semana. Vamos ver qual é? A dengue é uma doença febril aguda, sistêmica e dinâmica. A maioria dos doentes se recupera, porém parte deles podem progredir para formas graves, inclusive virem a óbito. A quase totalidade dos óbitos por dengue é evitável e depende, na maioria das vezes, da qualidade da assistência prestada e a organização da rede de serviços de saúde. A forma mais conhecida de prevenção é evitar recipientes com água parada para a proliferação do mosquito transmissor. Dengue, o que nós precisamos saber sobre a doença? Esse é o tema do Viver com Fé e Saúde desta semana. Olha aí, pessoal, vamos falar sobre um tema que é extremamente relevante, não? Dengue, o que nós precisamos saber sobre a doença? O nosso convidado, ele já esteve conosco aqui na época da pandemia, falando sobre outro tema importantíssimo também, que foi sobre vacinas. É o Everton Ferreira Lemos, ele que é enfermeiro e doutor em infectologia, já está nos aguardando ali para poder conversar com a gente sobre o tema dengue. Pessoal, reúnam todos aí da família, porque é algo que nós precisamos saber em família, em sociedade, em conjunto. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com Viver com Fé e Saúde. Pessoal, reuniram todos aí da família, porque é um assunto para todos da família. Da criança, ao adolescente, ao jovem, adulto, ao idoso. É para todos nós o tema dessa semana. Falaremos sobre dengue. O que nós precisamos saber sobre essa doença? As pessoas falam, mas a gente já está cansado de saber. Nós precisamos conscientizar cada vez mais da importância e dos cuidados em relação a essa doença. E com muita alegria, nossa equipe aqui está recebendo pela primeira vez, de forma presencial, em nosso programa, ele que foi super parceiro na época da pandemia. Vocês devem bem lembrar que ele já esteve conosco aqui naquela modalidade online, por conta exatamente da pandemia. É o Everton Ferreira Lemos, ele que é enfermeiro e doutor em infectologia. Seja muito bem-vindo aqui ao Viver com Fé e Saúde mais uma vez, não, Everton? Obrigado, Cláudia. É um prazer poder estar presencialmente discutindo um assunto muito importante, principalmente nos dias atuais, relacionado à dengue. Exatamente. Para quem está nos assistindo, nós estamos agora, Everton, para todo o Brasil.
Conta pra gente, quem é você, quem é o Everton? Se apresente. Obrigado. Eu sou Everton, sou enfermeiro, tenho doutorado em doenças infecciosas e parasitárias, né? Então o tema da infectologia é o que eu trabalho, pesquiso e sou professor na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, dou aula no curso de medicina. Que bacana, querido, uma honra tê-lo aqui conosco, viu? E dengue, né? As pessoas falam tanto, mas ainda, por incrível que possa parecer, ainda existe essa doença aqui. Além do mais, tem todos os cuidados que são necessários, né? Mas fala pra gente como ela é transmitida, Everton. Então a dengue, ela se enquadra numa arbovirose. Então, o que seria exatamente isso no quadro, na questão da dengue? A dengue é uma doença transmitida por um mosquito. O mosquito é o Aedes aegypti. Ele é um mosquito que tem uma corzinha preta com branco, muito fácil de identificar esse tipo de mosquito, e nós chamamos ele de um vetor. É ele que caminha o vírus e transmite de uma pessoa para outra. Então, uma pessoa ela não transmite a dengue para outra pessoa, ela precisa desse vetor, que é o mosquito Aedes aegypti. É claro que esse mosquito ele também transmite outras doenças, como por exemplo a zika, a chikungunya e a febre amarela urbana. Então, nesse cenário hoje, a nossa preocupação de arboviroses está concentrada nos quadros de dengue, mas ela também pode transmitir outras doenças. Sim, sem sombra de dúvidas. E assim, existem os sorotipos de dengue também, não, Everton? E os sintomas, e como que ela é diagnosticada? Perfeito. Existem sim 4 tipos de vírus de dengue. Então esse mosquito Aedes aegypti, que ele é o vetor transmissor, ele pode estar infectado com um ou mais sorotipos diferentes. Então nós chamamos isso de dengue, dengue 1, dengue 2, dengue 3 ou dengue 4. Tá? E ela pode estar presente sim, tanto no nosso estado como em outros estados brasileiros, circulando um ou mais tipos de sorotipos. E como a transmissão ela ocorre? Então, esse mosquito, esse vetor, ao se infectar com esse vírus, transmite para a pessoa. O que é importante a gente destacar? Que as pessoas, quando são infectadas pela dengue, elas têm alguns sintomas muito característicos. O primeiro sintoma, sinal e sintoma que aparece nessas pessoas é a febre alta nos primeiros dias. Tá? Além da dor muscular, a pessoa ela fica com aquela dor em todo o corpo, ela apresenta uma dor de cabeça, a gente chama de cefaleia. Também é muito comum aquela dor atrás dos olhos, certo? Essa dor no corpo, ela é uma dor assim que muitos relatam assim, de uma forma muito insuportável. É uma dor que parece que está quebrando os ossos. Então isso é uma característica importante, porque a dengue, apesar da gente ter muitos casos, né, ela é uma doença que pode ter gravidade. Então é importante, tanto para a criança, para o adulto ou para o idoso, né, ter essa preocupação de procurar os serviços de saúde para buscar o diagnóstico e os cuidados que serão realizados transmitido por esses profissionais para que a gente possa cuidar e não ter nenhuma gravidade, né? Principalmente levando a óbito, aí, que ela é uma doença que pode acontecer. Exatamente. E vendo você falar, como nós já estávamos até comentando aqui no intervalo, eu tive dengue em 2005 e eu me lembro até hoje dessa dor. É uma dor muito intensa e ela se diferencia de qualquer outra dor que você sente, não é, Everton? Exatamente. A dengue ela é uma doença aguda de um curto período de tempo. Então ela tem um começo, um meio e um fim. Importante a gente destacar que esse meio da doença é um meio em que ela pode ser muito grave. Olha aí. Então é importante que a gente observe a mãe que está lá com a criança, observar quando iniciou o quadro febril. Quando que começou essa febre? Para o adulto. Então, é importante a gente saber o início desses sintomas. Por quê? Porque a dengue, ela começa a ter uma gravidade maior no 3º dia. Então, a gente considera a dengue assim, ó. A dengue com sinais de alarme e dengue com gravidade. Tá? Antigamente, as pessoas chamavam de dengue hemorrágica. Isso. Né? Então, hoje a gente considera na classificação ela uma dengue com gravidade. Então, o que se diferencia entre a dengue com sinais de alarme e a dengue grave? No momento em que a pessoa está passando lá no 3º dia dos sinais e sintomas, se não houver um cuidado específico, observação, exames que são realizados para avaliação, ela pode ter alguns sinais de alarme,
certo? Como, por exemplo, vômito persistente, dor abdominal. Então, isso são sinais de alarme que pode ir para uma gravidade. Então, a gente tem que observar esses principais sintomas, procurar os serviços de saúde. Sem sombra de dúvidas. E assim, as medidas preventivas para a gente não ter dengue, claro que a gente pode evitar, né? E o que a gente pode fazer para evitar isso? Que é extremamente relevante falarmos sobre essa questão para conscientização, não, Everton? Perfeitamente. Eu acho que um ponto principal para a família que está assistindo em casa é a gente destacar o seguinte: a dengue, mais de 75% dos seus casos, elas acontecem no peridomicílio. E isso a gente precisa trabalhar com a conscientização de luta contra o vetor. Quem é meu vetor? É o mosquito. Então, ele está nascendo. Para ele nascer dentro daquele local, ele precisa de uma água parada. Os ovos o mosquito ele coloca os ovos e esses ovos precisam da água e precisa da temperatura para que se haja essa eclosão do mosquito. Né? Então, se nós tivermos a conscientização de olhar a plantinha de casa, colocar terra nessa plantinha para não ficar aquela água parada, principalmente vasos que têm cor mais escura nos vasinhos e com o aquecimento do sol ela eclode muito mais rápido. Então esse cuidado com as plantinhas prioritariamente, fazer essa vistoria, né, em todo o peridomicílio da casa, ver o que tem de locais que podem, né, apresentar aí o vetor. Então a gente temos que lutar com esse vetor. É ele que transmite, então a gente tem que reduzir a possibilidade dele nascer. Exatamente. E aí, às vezes, a dona de casa tem todo esse cuidado com as plantas, com isso, que aquilo, mas não se deu conta que lá na calçada dela tem uma tampinha de refrigerante que está jogada lá, com as chuvas, e isso também acaba acontecendo, não? Acaba acontecendo. É importante que a gente esteja vigilante, né? Então, assim, existe todo um serviço por trás, né, dessa vigilância de casos de dengue. A gente tem cidades com maior número de casos, outras com menores, né? Então, as ações elas devem ser realizadas, né? Não é uma culpa da sociedade, ela é compartilhada com todos. Então, os gestores têm as suas atribuições, as suas ações, o serviço de saúde tem as suas, mas nós, na sociedade, precisamos ter essa consciência para que as ações elas sejam realizadas e reduzam o risco aí dessa epidemia. Exatamente, cada um tem o seu papel, né? O seu papel. A sociedade, as autoridades na questão da saúde pública também, né? Fala pra gente a prevenção, essa questão do panorama atual, como é que ele está com a dengue no Brasil, né? Então, nós temos recentemente assim, uma preocupação importante a nível Brasil, tá? Por quê? Porque nós observamos um aumento exponencial do número de casos, tá? Então, quando eu digo exponencial, é que a gente tem o que é esperado da dengue. A dengue tem todos os anos, mas a gente tem um limiar que é esperado. Quando esse limiar ele aumenta, né, mais do que o esperado, a gente começa a observar que ali está tendo algum problema. Então, a nível brasileiro, alguns estados, como o Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais, têm decretado estado de emergência em saúde pública em decorrência do aumento do número de casos. E isso é preocupante. O estado de Mato Grosso do Sul ainda está numa situação um pouco mais confortável do ponto de vista de emergência em saúde pública. Mas a gente tem uma preocupação importante nessa sazonalidade de casos, né? A gente, meses de março, abril, né? Com tempos chuvosos, como março agora, as águas de março vêm, a temperatura aumenta e a gente tem uma preocupação importante de aumentar esses números de casos também. E essas mudanças climáticas também podem afetar, né, a propagação dessa doença? Sem dúvida, essa é uma das principais discussões que recentemente, né, tem se observado com a questão do El Niño, as mudanças climáticas, altas temperaturas. Lembrar que o Brasil é um país tropical que tem elevadas temperaturas e tem locais que chegam a 40, 45 graus. Sim. Né? E a temperatura é um forte aliado, juntamente com a água parada, com as chuvas, né, com o aumento pluvial das águas, o aumento do número de casos de dengue. Infelizmente. Conta pra gente agora em relação à questão do tratamento. Quais são os tratamentos que eles são disponíveis para aquela pessoa que contraiu dengue? Perfeito. Hoje não há um tratamento específico para o vírus da dengue. A gente trata os sinais e sintomas para que esse paciente ele não agrave o seu quadro. Então, a partir do momento que você observar
né? Dores fortes, dores musculares no corpo, estou com aquele corpo cansado, com aquela dor. Está observando que tem umas pontinhas vermelhas na pele, né? Nós chamamos isso de petequias. São várias pigmentações avermelhadas, e essa é uma preocupação importante nessa vermelhidão, porque a dengue ela costuma baixar as plaquetas. As plaquetas, elas que atuam na coagulação do nosso sangue. Quanto menor a plaqueta, maior o risco da pessoa ter hemorragias. Então, esse cuidado é realizar os exames que são ofertados na rede pública de saúde, fazer essa observação. Algumas pessoas podem ter mais gravidade, outras não. Então, a partir de uma avaliação para iniciar um tratamento. Mas um ponto importante, principalmente para quem está em casa nos assistindo, é hidratação, água, tá? Porque a dengue ela costuma desidratar, tá? Então, em alguns casos, essa hidratação não basta somente tomar a água, aí a hidratação ela tem que ser endovenosa. Então, por isso, procurar o serviço de saúde para que não haja nenhuma complicação em decorrência da desidratação que a dengue causa. É tão importante você trazer isso, porque as pessoas às vezes acham que é só aquela dorzinha que vai passar, embora é uma dor intensa, que vai passar. Então é buscar realmente o atendimento médico, né? Porque não é só a hidratação, é aliada ao tratamento medicamentoso, como você falou, não há um tratamento específico para dengue, mas vai se trabalhando ali os sintomas que o paciente traz. Então é bem importante que ele busque ajuda, porque a gente está falando de uma doença muito séria, não é, Everton? Exatamente. Eu acho que um ponto também essencial, que precisa chegar na conscientização de todos, né, é a questão de uma medicação que não se pode tomar de forma alguma na suspeita e até mesmo quando estiver com dengue, que é medicamento à base do ácido acetil salicílico, AS. Então, ela pode estar dentro de algum componente de alguma medicação combinada, geralmente porque é docinho, o AS, as mães dão para criança. Então, assim, tomar muito cuidado, porque o AS, ela baixa as plaquetas. E se baixar as plaquetas, o risco de desenvolver uma dengue grave aumenta consideravelmente. Sem dúvida. Aguarda um pouquinho, Ok. porque agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Nós estamos falando, gente, hoje sobre dengue. O que nós precisamos saber a mais sobre essa doença? O nosso convidado, querido Everton Ferreira Lemos, ele que é enfermeiro, doutor em infectologia, já trouxe tanta informação relevante no início do programa, não? Agora, fala pra gente sobre a vacina, olha que maravilha. Recentemente foi criada e já está sendo aplicada na população. Conta pra gente sobre essa maravilha. Maravilha. A vacina contra a dengue é uma inovação, uma estratégia importante que vem somar com todas as demais estratégias que já têm sido realizadas no país, né? Então, o Brasil tem sido aí, pioneiro na estratégia de incorporação dentro da rede pública de forma gratuita, tá? E para a gente destacar um pouquinho do ponto de vista vacina, né, e é uma preocupação importante para todos, né? Tá vendo uma vacina nova, como que funciona isso? Dentro do Ministério da Saúde existe uma comissão chamada de Conitec que avalia os efeitos desse imunizante, que já está disponível para a faixa etária de 10 a 14 anos. Então, por que a escolha, né? Quem que pode tomar esse imunizante? A vacina é uma vacina que ela é chamada de Qdenga, e é uma vacina tetravalente, ou seja, ela vai ser específica para os 4 sorotipos que eu mencionei inicialmente, de dengue 1, a 2, a 3 e a 4. É claro que a efetividade de uma vacina, na incorporação dela, pode ser que tenha diferença, porque são 4 sorotipos, né? Mas a gente sabe que dentro desse imunizante testado, ela tem uma boa eficácia para o vírus 2, para o vírus 1, tá? Para o vírus 3, para o 4 ainda não foi identificado o percentual ainda de eficácia. Mas ela é uma nova estratégia muito importante. A escolha do Ministério da Saúde para 10 e 14 anos foi avaliando a gravidade nesse público-alvo, tá? Só que essa vacina ela pode ser aplicada entre 4 a 59 anos.
Tá? Então, ela tem essa característica. Hoje, o que está sendo ofertado, para deixar claro para a população, pelo Serviço Público de Saúde, nesse momento, é de 10 a 14 anos. Sim. Então, é importante a gente destacar isso. E tem as contraindicações também, Everton? Existem contraindicações colocado ela foi produzida por uma indústria japonesa, a Takeda. Então, dentro deste manual desse imunizante tem algumas contraindicações. Quem tem alergia, né, algum componente deste imunizante, que tem tem alguma doença autoimune, né, imunossupressora. E também para gestantes e lactantes, né? Então tem algumas contraindicações até ser liberado, né, após outras avaliações. Por enquanto são essas contraindicações. Você diz assim que é entre 10 e 14 anos que é o público-alvo neste momento, né? Que leva o seu adolescente lá para poder fazer a vacinação. Porém, existe essa outra idade, até 56 anos, que também pode fazer. Mas essas pessoas, elas fazem também nos postos de saúde ou já está sendo vendida também essa vacina? Nesse primeiro momento, pelo Serviço Público de Saúde, é apenas de 10 a 14 anos. Né? Então, isso em questão da disponibilidade do imunizante frente à indústria, né? Do que o Ministério da Saúde tem a disponibilizar para a população em geral. Isso. Por outro lado, nós temos clínicas particulares que podem estar fornecendo, né, esse imunizante. Entendi. E fala para a gente também da importância dos profissionais de saúde que se empenham também no dia a dia para a prevenção dessa doença, Everton. Maravilha. A gente tem que entender que os profissionais que lidam com toda essa dinâmica, vamos considerar a relevância dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de endemias, que estão lá na ponta, visitando o seu domicílio, fazendo orientações importantes para que o controle, né, o combate contra esse vetor, com as larvas, se você observar larvas principalmente, porque o mosquito ele já está circulando, mas você pode identificar larvas, e essas larvas elas podem ser combatidas também para um efeito antes de formar o mosquito, né? Então, esses profissionais atuam diretamente, auxiliando, contribuindo de uma forma assim, muito favorável para esse momento da dengue. Além de, claro, os profissionais da saúde que estão dentro das unidades, dentro dos hospitais, atendendo e orientando para que esses sinais e sintomas no momento da dengue sejam cuidados. Ou seja, vai desde lá do agente de saúde, que faz esse trabalho fantástico. Eu admiro muito o trabalho deles. Eles são tão bem empenhados e quando a gente os recebe em casa, né? E são de uma leveza, a gente sabe que assim, tem muito do que é treino e tem muito do que é do perfil do profissional, né? Então, são pessoas assim que trazem, de fato, saúde para dentro da nossa casa, com esse olhar clínico, vamos dizer assim, que eles têm. Então, é desde o agente até o médico, como você bem colocou, né? Perfeitamente. Fica aqui meu reconhecimento público a todos os agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, né, que estão na luta, né, da conscientização, nas ações que são desenvolvidas, juntamente com todas as equipes e a gestão que faz esse trabalho de monitoramento e de vigilância em saúde. Exatamente, trazendo assim esse olhar direcionado aos agentes comunitários de saúde, é mostrar também para a nossa comunidade, para aquela dona de casa, que eles não atrapalham, né? Falar, chegou bem na hora que eu estou preparando o meu almoço, mas é exatamente, vamos ampliar isso, né? Sem exagerar, mas é para que ela continue preparando vários outros almoços para a família dela, de uma forma segura, que ela precisa receber esse agente em casa, né? Exatamente. Além da nossa casa, a gente tem a preocupação da casa do vizinho e muitas vezes aquelas casas que estão fechadas, que são terrenos baldios. Terreno baldio. Né? Então é importante que seja realizado, né, com as preocupações que são tendo, né, conversar com o presidente de bairro, para levar para o município, né, essa discussão, para que haja algum efeito no sentido da gente reduzir esses focos, porque às vezes você tem casas que estão abandonadas, às vezes casa que tem piscina no fundo e que tem água parada, então são preocupações que vão muito além. A gente tem que pensar que nós estamos em um local de que a minha casa importa, mas a casa do vizinho também importa, porque se ele não fizer parte dele, eu estou comprometido. Exatamente, é a comunidade se unir de fato todos juntos na luta contra a dengue
dengue, né? E sendo assim, a importância também da educação pública sobre a dengue também, não é, Everton? Exatamente. Isso a gente tem observado, assim, parabenizar os professores do ensino fundamental, do ensino médio, né, que têm trabalhado essa questão com as crianças, com os adolescentes, né, para que seja trabalhada uma questão da conscientização. Então, a nossa luta, desde a década de 1936 para cá, é o vetor, né? Então, tiveram várias estratégias e as estratégias que até hoje são incorporadas, como é o fumacê, e outras estratégias novas, com inovações, que chega até agora com alguns métodos, como é o caso da Wolbachia, né? Não sei se é de conhecimento de vocês, e também da inovação tecnológica da vacina. 1936 você falou, Everton? Exatamente. Meu Deus. E os desafios enfrentados pelos países em desenvolvimento na luta contra a dengue? É importante destacar que nós estamos nas Américas e clima totalmente tropical, tá? E a gente tem observado que esse aumento dos casos de dengue não foi somente no Brasil. Esse aumento ela tem ocorrido nas Américas em decorrência das questões climáticas. Sim. E aumento de chuvas, né? Então você tem uma sazonalidade importante em alguns períodos, principalmente dezembro, janeiro, fevereiro, março, e isso pode agravar. Então, a gente precisa, né, de estratégias. O Brasil, sempre com o Sistema Único de Saúde, incorporando estratégias importantes para o enfrentamento de epidemias. Não foi diferente com a Covid-19, com ações, mas a gente podemos lembrar de quando entrou em 2016 o Zika no país. O Zika, assim, que trouxe uma repercussão enorme de casos, das crianças nascendo com a cabeça menor, que a gente chama de microcefalia, a chikungunya, que trouxe dores articulares importantíssimas, que as pessoas com longo tempo, às vezes tem pessoas com 1 ano, né, enfrentando ainda sequelas por conta da chikungunya. Então você vê que a dengue, ela está entre uma das doenças, né, de preocupações, que é uma arbovirose, mas nós temos várias outras doenças que também acabam sendo epidêmicas nas regiões da América, e precisamos, sim, desses incentivos da gestão, da sociedade, para entender, compreender e também fazer ações para reduzir esse risco. Sim, Everton, além das vacinas, que são extremamente importantes, né, tem pesquisa já em andamento para desenvolver novas formas no combate à dengue? Perfeito. Acho que o ponto da gente resgatar a questão do método Wolbachia, que Campo Grande foi pioneiro nessa ação, né, que seria a incorporação de uma bactéria dentro desse mosquito. Não é mudança genética do mosquito, nada disso, mas a incorporação de uma bactéria chamada Wolbachia nesse vetor. O que ela faz? Ela vai competir. E essa competitividade na biologia, né, vai impedir que o vírus consiga infectar o mosquito contaminado pela bactéria, né? Então, ele passaria essa bactéria para outras proles, né, de mosquitos, impedindo, então, a infecção do vírus. Isso é uma estratégia que tem sido desenvolvida para reduzir a incidência da dengue, trabalhando o vetor, tá? Existem outras pesquisas, outros trabalhos, sempre, sem dúvidas, várias instituições realizam pesquisas para trazer inovações, né, na perspectiva de combater a larva, o vetor, né? E dentro das estratégias que a gente tem, o uso do repelente ele é muito importante, né? É importantíssimo a gente utilizar, e temos cuidados importantes para a gente destacar para os familiares quando a gente fala de repelente. E é literalmente aquilo que a gente fala, né, de que cada um fazer a sua parte, né? Às vezes a pessoa está preocupada lá se está tendo investigação científica para esse combate, mas também não está cuidando do seu quintal, não está cuidando, né, da sua região, da sua redondeza. Então é literalmente cada um fazer a sua parte, todos nós, um cuidando do outro, não? Exatamente, isso é importantíssimo, esse cuidado, essa conscientização, o cuidar do outro, né, ela está imbuída nas nossas ações do dia a dia. Então, eu vi, não tá na frente da minha casa, mas não está no meu quintal. Mas se eu estou vendo que tem uma água parada, eu jogo, eu tiro, né? Tem aquele copinho que pode se desenvolver. Então, é isso, em qualquer local, a gente ter o hábito de
estar vigilante, porque é um cuidado para a sociedade. Exato, exatamente. Agora eu quero que você deixe uma mensagem para a gente, para quem está nos assistindo, sobre a relevância desse tema, sobre nós não cansarmos de discutirmos, que não é só nessa fase do ano que a gente deve realmente ter esses cuidados, é uma conscientização, sobretudo, dos seus espaços limpos, asseados, que é uma questão de saúde pública, não, Everton? Traz para a gente essa importância de você estar aqui conosco falando sobre esse tema. Eu fico muito feliz em ter a oportunidade de estar aqui falando desse assunto que, assim, há anos a gente tem preocupações. Então, eu que estou no campo da área da saúde, do ensino, né, dentro das universidades, tenho trabalhado com a formação desses nossos alunos na perspectiva da prevenção. Sim. Da promoção da saúde, né, porque é uma doença que traz gravidade, que pode trazer a perda de um ente querido, né, então, por conta da gravidade da doença. Então, a principal mensagem que eu coloco para todos que estão nos assistindo é que a dengue ela pode ser grave. Ela é uma doença transmitida por um mosquito, que cabe o nosso papel tentar reduzir esses novos vetores. Então, o nosso cuidado com o nosso domicílio é fundamental, tá? Realizar um cuidado de prevenção para que essa água parada ela não oportunize novos mosquitos nascerem. E, claro, cuidado com a automedicação, atenção para os medicamentos de ácido acetilsalicílico, né, para não baixar as plaquetas, e procurar o serviço de saúde nos principais sintomas, observando principalmente o primeiro dia. As pessoas precisam chegar lá e falar assim, olha, eu comecei a sentir em tal dia. Por que é importante? Porque existem exames para a gente conseguir fechar diagnóstico para dengue. Isso faz toda a diferença, não? Faz. Everton Ferreira Lemos, enfermeira e doutora em infectologia. Falamos sobre dengue, o que nós precisamos saber sobre essa doença. Querido, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim. Receba aqui uma lembrança nossa com muito carinho. Presencialmente dá para entregar a lembrança, né? Do nosso Viver com Fé e Saúde. Quero que você saiba que aqui, não só o nosso programa, como a TV Imaculada, está de portas abertas para você trazer o tema que você vê que de fato é relevante aqui, para que a gente possa levar essa conscientização à nossa comunidade. Muito obrigada pelo seu sim aqui conosco, viu? Deus te abençoe. Amém, muito obrigado. Estou à disposição sempre que a TV Imaculada precisar. Obrigado. Gratidão. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo mais uma vez o Everton por sua presença aqui conosco, trazendo um tema tão importante, né, pessoal? O pessoal fala assim, mas isso nós já sabemos. Mas e a conscientização? Está sendo feita dentro da sua casa, em família, na escola, onde quer que seja? É importante nós falarmos sim sobre este tema. Então, Everton, muito obrigada pela relevância da sua fala aqui conosco no Viver com Fé e Saúde. Agora eu quero convidá-los a acompanhar o quadro Viver com Saúde com a nossa convidada, a querida doutora Verusca Tala, ela que é médica reumatologista e está trazendo mais uma dica aí pra gente. Vamos ver? Hoje venho falar para vocês uma dica importantíssima a respeito do sono. Muito importante todos nós termos um sono reparador. Ou seja, uma boa noite de sono em que, após ela, nós acordemos bastante dispostos a enfrentarmos o nosso dia. E para isso, trago algumas dicas de higiene do sono. Por exemplo, primeiro ponto, evite eletrônicos pelo menos 1 hora antes daquele horário de dormir. O horário de dormir é importantíssimo. Vamos manter um hábito diário e contínuo de horário para irmos até a cama. Importante atentarmos ao nosso ambiente de sono. Prepare aquele ambiente da melhor maneira possível. Além disso, evite o consumo excessivo de alimentos ou
bebidas ricas em cafeína e derivados. E também evite excesso de consumo de líquidos 1 hora antes do horário de dormir, evitando o acordar de madrugada para ir ao banheiro. Além disso, cuidado com a alimentação antes de dormir. Essencial. Opte por alimentos mais leves, frutas, legumes, verduras, não para aqueles alimentos muito calóricos, muito ricos em gorduras, que podem acabar atrapalhando essa sua noite de sono. Última dica e essencial também, que ajuda muito, são hábitos como a meditação, ouvir uma música relaxante, ajuda muito numa boa noite de sono. Uma boa noite de sono é essencial no nosso dia a dia, porque durante o sono, substâncias, hormônios, substâncias importantíssimas para o nosso metabolismo, para o nosso funcionamento adequado do nosso organismo, são liberadas apenas durante uma boa noite de sono. Fica essa dica importantíssima para vocês hoje. É com você, Claudinha. Doutora Verusca, querida, muito obrigada pelo seu sim aqui para a TV Imaculada. Gratidão por estar conosco aqui no mês de março no Viver com Fé e Saúde. Pessoal, 3º programa do mês de março já, né? O programa Viver com Fé e Saúde está chegando de fato ao final agora, mas você pode nos acompanhar pelas reprises que acontecem no decorrer da semana ou pela Rede Imaculada de Comunicação. Sim, nós estamos no YouTube e se você ainda não nos acompanha lá, por favor, nos ajude a fazer crescer este canal. Clica em inscrever-se, curte, comente, compartilhe, para que a gente possa realmente aumentar ainda mais as possibilidades da evangelização. E se você quiser fazer parte do Viver com Fé e Saúde dando sugestão de pauta, é 67993470532, que é o nosso WhatsApp. É uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui na Casa da Mãe Maria e ter a permissão de vocês para que a gente possa adentrar aos lares de cada um de vocês. E agora, eu quero realmente mais uma vez agradecer a nossa madrinha da evangelização, que é a Armileide Modas. Pessoal, se vocês têm ideia que cada estampa, ela é confeccionada, ela é produzida para o estilo de cada mulher, para a silhueta de cada mulher e feito com muito carinho. E esse tecido, vocês não têm ideia, é crepe de malha, ele tem uma textura como se fosse linho e faz com que as peças não fiquem transparentes e, consequentemente, fazendo com que você fique muito mais elegante. A Armileide Modas está no Instagram, @ArmileideModas, é entregue também para todo o Brasil e o contato é o 67999760465 e visitem o site também, www.armileide.com.br. Arlete, um abraço aí para todos vocês da Armileide Modas. Quero desejar a todos vocês uma semana abençoada, produtiva, cheia da graça de Deus. Te cuidem, até o próximo programa e salve Maria Imaculada!